Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninho aqui na área e hoje vamos falar um pouquinho sobre cinemática, ok? E os conceitos iniciais de velocidade, tudo bem? Para a gente entender melhor o que é a cinemática, a gente precisa entender que a cinemática ela vai ser o campo da física que vai conseguir estudar e descrever os movimentos dos corpos sem se preocupar com as causas do movimento. Dentro dessa parte da ciência, dentro dessa parte da física, os métodos que nós vamos utilizar para previsão de movimento, tentar descrever a forma como o corpo está se movimentando, a gente vai conseguir dentro de um certo padrão de previsão, entender quanto tempo que o corpo pode se deslocar, ou seja, a gente vai caracterizar aqui as ideias sobre o movimento em si, ok? E para a gente falar um pouquinho sobre essas ideias de movimento, a gente precisa reforçar alguns conceitos que vão ser iniciais aqui para a gente, como por exemplo o conceito do referencial, tá? O referencial a gente vai determinar que é o corpo ou lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos eles vão ser feitos. Aqui a gente falou de uma maneira mais ampla, mas se a gente fosse simplesmente abordar isso dentro da cinemática escalar que nós vamos trabalhar, a gente vai dizer que o referencial vai ser o marco zero do nosso movimento. Ou seja, ele vai ser a posição inicial, ela vai ser a posição zero dentro do nosso eixo que nós vamos determinar o nosso movimento, tá? E aí, o que acontece? A partir do momento em que a gente determina esse referencial, a gente diz que ele é o marco zero, a posição agora de um corpo, ela vai ser a distância do ponto que ele se encontra para esse referencial que a gente determinou. Então, a partir do momento em que a gente falar que a posição inicial de um corpo é 2 metros, vai ser 2 metros da onde? Vai ser 2 metros do referencial. Ou seja, a ideia que nós temos aqui da posição é conseguir quantificar aonde que esse corpo se encontra a partir do momento em que a gente determina o referencial. Então, o referencial, além de determinar se um corpo está ou não em movimento, ele tem a capacidade de determinar a posição de um corpo no espaço. Então, entendam exemplos básicos que nós podemos utilizar em relação a isso. Se a gente parar para pensar, se você estiver sentadinho aí dentro da sua sala assistindo essa aula, você provavelmente está estático, provavelmente você está parado, mas você está parado em relação ao quê? Ou seja, se a gente determinar que o referencial é o seu computador ou o seu celular, provavelmente você vai estar parado. Mas se a gente pegar, por exemplo, se você estiver assistindo essa aula em movimento dentro de um ônibus ou dentro de um transporte, você vai perceber que se você pegar um outro referencial que esteja fixo, você vai estar em movimento. Então, esse referencial, ele pode ou determinar que você está parado ou que você está em movimento. E dentro dessa ideia também posicionar você no início ou no final de algum local, ok? Bem, e a partir do momento em que a gente institui a ideia de referencial e posição, a gente pode entender o que é o repouso. Então, a partir do momento em que você está ou estático ou de uma forma dinâmica, não mudando a sua posição em relação ao referencial, a gente vai determinar que você está em repouso. Agora percebam, não é porque você está em repouso, quer dizer que você está parado. Não é? Isso tudo vai depender do seu referencial. Então, sempre que a gente falar sobre em repouso, automaticamente a gente já disse qual é o referencial e como você se encontra em relação a ele. Tudo bem? E aí, pegando essa ideia do repouso, agora eu posso determinar quando que você vai estar em movimento. Ou seja, estar em movimento é quando você está mudando a sua posição em relação ao referencial. Então, sempre que você estiver mudando essa sua posição, você vai estar em deslocamento. E aí esse deslocamento vai ser justamente o quê? A sua mudança da posição do espaço. Ou seja, ela vai ser a sua variação de posição dentro do referencial. Entendam, pessoal, sempre que a gente for trabalhar com esse tipo de cinemática, a gente está trabalhando com uma cinemática escalar.
na maioria das vezes, uma cinemática que vai estar trabalhando em linha reta, não é? Ou seja, que a gente chama de movimento retilíneo. Então, sempre que a gente pegar esses pormenores, pensem que a sua posição é como se você estivesse em cima do eixo X. Então, sempre que a gente mudar essa posição, necessariamente você vai estar em deslocamento e aí a gente pode simplesmente calcular essa variação. Um exemplo básico que eu posso dar para vocês em relação a isso é se, por exemplo, você entrasse no quilômetro 20 de uma estrada e saísse no quilômetro 60. Não é? Qual foi a sua variação? Qual foi o seu deslocamento nesse caso? Seria simplesmente o quê? A subtração da sua posição final, que seria no quilômetro 60, e a sua posição inicial, que seria no quilômetro 20, fazendo que o seu deslocamento total fosse de 40 quilômetros. Tudo bem? Bem, seguindo essa metodologia, agora a gente pode simplesmente dizer o que é a velocidade. E aí, o que é a velocidade? A velocidade foi uma grandeza física criada simplesmente para determinar e quantificar como que é o movimento de um corpo. Pensem, além de determinar que um corpo está em movimento, a velocidade ela consegue determinar se esse corpo está com uma velocidade alta, se ele está com, por exemplo, andando, correndo, não é? Então, essas ideias que nós temos de intensidade de velocidade, eles conseguem quantificar a nossa forma de movimento. Então, sempre que eu falar sobre velocidade, entendam, a ideia que nós vamos ter aqui sobre velocidade é que ela vai quantificar o seu deslocamento dentro de um certo limite de tempo, ok? E aí a gente diz que a velocidade é o ΔS pelo ΔT. ΔS que é um conceito que a gente tem de variação de espaço e o ΔT seria a nossa variação de tempo. Tudo bem? Então, sempre que a gente falar, por exemplo, em quilômetros por hora, a gente está falando o quê? Distância pelo tempo. Se a gente pegar, por exemplo, metro por segundo, estamos também falando sobre velocidade. Então, entendam, sempre que a gente tiver uma unidade de espaço dividido por uma unidade de tempo, necessariamente nós vamos estar quantificando a ideia da velocidade. E aí, pessoal, entra a ideia que nós temos sobre o sistema de unidades. Durante muito tempo, falar sobre ciência era algo um pouquinho complicado, porque nós tínhamos vários tipos de sistema de unidades para medir a mesma coisa. E a gente não tinha essas unidades conversando entre si. Não é? E aí a gente conseguiu, dentro de uma evolução histórica, juntar e criar um sistema internacional de medidas. Não é? E é esse que acaba pautando o nosso cotidiano. Então, sempre que a gente falar sobre velocidade, o Sistema Internacional de Medidas vai dizer que nós precisamos expressar esses valores em metro por segundo. Mas, por exemplo, o nosso sistema padrão de velocidade aqui no Brasil é o quilômetro por hora. Então, é muito importante para a gente saber fazer a conversão entre as escalas padrões e as escalas internacionais, não é? E isso para qualquer tipo de unidade física, tá, pessoal? E aí a gente vai trazer esse exemplo aqui. Bem, pessoal, nesse exemplo, um corpo realiza um deslocamento de 72 km em um tempo de 2 horas. Tá? E aqui ele pede para que a gente calcule essa velocidade em metros por segundo. Então percebam, a unidade de distância aqui ela foi dada em quilômetros e a unidade de tempo foi dada em horas. E de alguma forma ele quer que a gente represente essa velocidade não em quilômetros por hora, mas em metros por segundo. E aí como que a gente faz esse tipo de coisa? Bem, primeiramente vamos calcular essa velocidade, não é? A velocidade, como a gente descreveu anteriormente, ela é o ΔS pelo ΔT. Então, a gente tem que essa velocidade ela vai ser de 72 dividido por 2, que vai ser igual a 36 km por hora. Não é? E aí, aqui, de alguma forma, a gente precisa mudar esse quilômetro por hora para metro por segundo, ok? E aí, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu trocar a cor. Bem, se a gente vai simplesmente fazer essa alteração, vamos pensar aqui, ó, o que seria 1 quilômetro
em 1 hora, não é? Bem, 1 quilômetro a gente sabe que tem 1000 metros, não é? Então, por isso que é importante, pessoal, a gente saber a conversão entre as medidas, principalmente as mais básicas, como tempo, distância, não é? Então, aqui ó, a gente tem 1000 metros. E 1 hora tem quantos segundos, não é? A gente sabe que 1 hora ela tem 3.600 segundos. Então, se a gente fosse simplesmente simplificar aqui, ó, a gente poderia reescrever isso aqui como se fosse 1 dividido por 3,6. Então, sempre que a gente quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta a gente realizar esse processo aqui. E qual seria esse processo? Como nós aqui estamos em fração, se eu for multiplicar essa fração aqui, pelo valor de cima, a gente vai estar pegando 36 e dividindo por 3,6. Então, sempre que a gente quiser fazer a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, basta a gente dividir por 3,6. E o inverso? Bem, o inverso basta a gente fazer o processo inverso da divisão, que no caso seria a multiplicação, tá? Então, 3,6 ele vai ser como se fosse a fronteira de conversão. Então, se eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta a gente dividir por 3,6. E sempre que a gente quiser ir de metro por segundo para quilômetro por hora, basta a gente multiplicar por 3,6. Então, a gente tem aqui ó, que a nossa resposta ela vai ser 36 dividida por 3,6, que é igual a 10 metros por segundo. Ok, pessoal? Bem, e dentro dessa ideia que nós temos de velocidade, é muito importante para a gente entender os conceitos de velocidade que nós utilizamos em nosso exercício. Nós temos a ideia da velocidade instantânea e a velocidade média, que são conceitos que o próprio nome já determina aquilo que a gente está falando. A velocidade instantânea é a velocidade no instante em que a gente está observando. Então a ideia é que se a gente fosse pegar a velocidade escalar média, se a gente fosse pegar a história toda daquele movimento, a gente vai pegar um intervalo de tempo menor possível, ou seja, um intervalo de tempo onde esse tempo ele tenderia a zero, e aí a gente conseguiria aferir, a gente conseguiria medir a velocidade daquele corpo naquele instante que a gente pegou. Já a velocidade média, ela está contando a história toda do movimento desse corpo. Então, um corpo ele pode ter várias velocidades dentro do seu histórico, dentro daquele pedaço que a gente está observando, e simplesmente a gente consegue fazer com que todas aquelas velocidades sejam representadas por apenas uma. Exemplo disso, pessoal, é aqui, ó. Ele fala que em uma distância de 2.000 metros, um corpo percorreu metade da distância com uma velocidade de 10 metros por segundo e a outra metade com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, dentro dessa história, dentro desse exemplo, o cara ele teve duas velocidades diferentes. Então, o que o exercício está pedindo para a gente? Qual a velocidade média desse trajeto? Ela quer que a gente pegue essas velocidades e faça o seguinte, que a gente consiga de alguma forma representar, né, esse movimento, essa história como se fosse apenas uma velocidade. Então aqui, ó, se a gente fosse fazer isso, como que a gente representaria? A gente vai ter a distância de 1.000 metros e aí a gente vai ter a distância de 1.000 metros para a outra metade. Então a gente vai dividir esse percurso em dois, ok? Utilizando o conceito de velocidade que a gente aprendeu, a gente vai simplesmente pegar a velocidade desse corpo, não é? E calcular o tempo que ele demoraria. Por que a gente vai calcular o tempo total do percurso? Para a gente calcular a velocidade média, pessoal, basta a gente ver a distância total percorrida pelo corpo e o tempo que ele demorou para percorrer essa distância, não é? Como a gente já tem a distância total, que foi de 2.000 metros, a única coisa que falta para a gente aqui é o quê? É descobrir o tempo que ele demorou para fazer isso. Então aqui, ó, a velocidade ela é a distância dividido pelo tempo, ok? Então a gente tem que a velocidade no primeiro percurso foi de 10 e a nossa distância foi de 1.000.
e o tempo do primeiro trajeto é o que a gente quer calcular. Então, esse tempo ele vai ser 1000 dividido por 10, ou seja, esse tempo é de 100 segundos. Bem, o segundo trajeto, fazendo a mesma coisa, a gente vai perceber que esse nosso tempo ele vai ser 1000 dividido por 20, então a gente tem que esse tempo 2 ele vai ser 50 segundos. Então, a partir do momento em que a gente já tem a distância total e o tempo total, a gente pode fazer o cálculo dessa velocidade. Então, a velocidade média aqui, ela vai ser 2000 dividido por 150, que nesse caso aqui eu vou simplificar essa fração, que pode ser representada por 400 dividido por 3, que é aproximadamente 13,3 metros por segundo. Ok, pessoal? Então, dentro dessa ideia de velocidade instantânea e velocidade média, a gente percebe que dentro desse movimento, a gente teve duas velocidades instantâneas. A velocidade representada por 10 e a velocidade representada por 20, não é? E eu posso descrever todo esse movimento apenas com a velocidade de 13,3 metros por segundo, ok? Então, sempre que vocês estiverem com essa ideia de diferenciar a velocidade instantânea da velocidade média, percebam que a velocidade média ela vai ser a média das velocidades que você tem dentro do seu trajeto, não é? E a velocidade instantânea não, ela vai ser a velocidade em um instante desse movimento. Bem, pessoal, e aqui a gente fica com o nosso obrigado. Espero que vocês tenham gostado e que não esqueçam de fazer os exercícios lá da plataforma para conseguir fixar bem esses conceitos.